Olá, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos, mais uma vez, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E que nesse momento estamos dando continuidade ao nosso estudo através desse novo formato, enquanto ainda não retornamos à nossa instituição, mas temos esperança de que em breve nós poderemos estar juntos. Convidamos todos vocês que ainda não conhecem a nossa casa, que fica lá na rua 1º de dezembro, número 16, na Cidade Nova, em Salvador. Mas enquanto nós não retornamos aos trabalhos presenciais, que convidar para que vocês se inscrevam no canal, que divulguem o trabalho, para que outras pessoas também possam estar estudando com a gente no momento em que nós retornarmos para a nossa casa, vocês possam ir conhecer. Então, se inscrevam, curtam se vocês gostarem do trabalho e divulguem para que outras pessoas também possam estar estudando com a gente. Porque nós somos o grupo de estudos das obras básicas. E no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Já há 5 aninhos que nós estamos nesse percurso, depois de passarmos pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do Céu e o Inferno, iniciamos com o Livro dos Espíritos, há 5 anos atrás, chegamos até o final, a pergunta 1019, e o grupo decidiu que, enquanto estamos nesse formato, voltar ao início do livro, para que nós possamos fazer novas reflexões. Então, nós estamos estudando o livro primeiro, que trata das causas primárias. Nós já vimos o capítulo 1, que fala sobre Deus, e nós estamos no capítulo 2, elementos gerais do universo. Nesse capítulo, nós alcançamos o item que fala sobre as propriedades da matéria. Nós já vimos até aqui que Kardec fala sobre a ponderabilidade da matéria, né? Como é ser a matéria ponderável. Então, essa qualidade da matéria de que pode ser pesada, avaliada, examinada, nós vimos que o que Kardec trouxe foi até onde o conhecimento da época, 1857, nós já tínhamos alcançado em termos de conhecimento. Então, vimos sobre a ponderabilidade da matéria, vimos que os espíritos nos trouxeram sobre informações sobre a matéria elemental, a matéria primitiva, o elemento primordial, e que se essa matéria ela era formada por um ou muitos elementos, e que os espíritos nos disseram que ela é formada por um elemento primordial, que é o fluido elemental, o fluido cósmico, o fluido primitivo, que tudo mais que deriva dele são propriedades desse fluido na união das moléculas desses fluidos, dependendo das circunstâncias. Então, as moléculas do fluido elementar, elas se unem e em determinadas circunstâncias elas conseguem dar as propriedades da matéria que nós já conhecemos. Nós vimos também que
todas essas propriedades da matéria, inclusive a ponderabilidade, que elas são transformações desse elemento primitivo, desse elemento primordial, e vimos que por isso que os espíritos dizem que quando dissemos que tudo está em tudo, quando eles dizem que tudo está em tudo e que não existe nada, e que não existe o vazio, que não existe o vácuo, é porque tudo é preenchido por essa matéria elementar. É o que, de uma forma poética, nós conhecemos quando é dito que tudo está envolto no hálito divino, no hálito de Deus. Tudo está envolto no pensamento divino. Tudo está contido. É justamente isso, porque é através desse elemento, dessa matéria primordial, que envolve a tudo e que através das suas transformações dá origem também a todo tipo de matéria que a gente conhece e as que a gente ainda não conhece, que tudo está em tudo. Lembra que Jesus disse que nenhuma folha cai na floresta, uma mínima folha, sem que seja do conhecimento de Deus? Justamente por isso, porque tudo está envolto nessa matéria primitiva, que poeticamente a gente pode dizer que é o hálito divino, que é o pensamento de Deus. E chegamos até aí a pergunta número 33A, porque esse item propriedades da matéria, ele vai da pergunta 29 à pergunta 33A. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 34, e ela também tem um desdobramento, que é a 34A, e aí encerramos o item propriedade da matéria e vamos entrar no último item do capítulo 2º, que é elementos gerais do universo, e vamos encerrar para partir para o capítulo 3. O que é que será que Kardec propõe no capítulo 3? Mas, por enquanto, ainda estamos no capítulo 2. Então, vamos lá. Vimos na semana anterior, terminamos a pergunta 33A, em que a resposta dos espíritos, em que a teoria que diz que existem apenas duas propriedades da matéria, que seria força e movimento, e tudo mais seria propriedades secundárias dessas propriedades, digamos assim, principais, que seria força e movimento. Kardec pergunta se essa teoria está exata. E a resposta dos espíritos, se vocês se lembram, foi que ela está exata, faltando apenas acrescentar que, de acordo com essas moléculas elementares, elas se juntam, ou a disposição que ela é dada, esses corpos, eles podem se transformar em propriedades diversas. A exemplo, dizem os espíritos, de que aquilo que é opaco transformar-se transparente ou vice-versa. Então, resumindo, os espíritos dizem, tudo, se vocês pudessem decompor para chegar numa matéria primeira, a elementar, aquela que dá origem a tudo, uma molécula dessa matéria, quando ela se junta a outras moléculas, e em determinadas circunstâncias, nós temos todos os tipos de propriedades. Se é gasoso, se é sólido, se é transparente, se é tangível, se é intangível, seja qual for a propriedade que a gente encontrar, é uma transformação da molécula ou do elemento primordial, ok? Então, vamos à pergunta 34, que é que Kardec vai chamar a atenção ou questionar os espíritos para o nosso entendimento. Pergunta 34. As moléculas possuem uma forma determinada? Porque já disse que a ponderabilidade, já se falou que é a junção e que tudo termina numa variação ou numa transformação dessa molécula elementar ou dessa matéria
primordial. Então, essa molécula, ela possui uma forma determinada? Kardec pergunta. Resposta dos espíritos, sem dúvida. As moléculas, elas têm, sim, uma forma, mas não é visível. Ou seja, naquela época, e ainda hoje, nós não temos ainda a capacidade de perceber esta forma, mas sim, a molécula elementar, ou a matéria elementar, ou o fluido cósmico, o fluido primordial, sim, tem uma forma. E aí Kardec completa na 34A. E essa forma, já que tem, né? Porque eles disseram que tem, ela é constante ou ela é variável? Resposta dos espíritos. Constante para as moléculas, para a molécula elementar primitiva, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas combinações das primeiras. O que chamamos molécula está, todavia, muito longe da molécula elementar. Então, os espíritos dizem, a primeira, esse fluido elementar, ele é constante, ele é sempre o mesmo, o fluido. Agora, tudo que a gente reconhece, ou tudo que a gente é capaz de perceber, seja porque caminho for, instrumento for, ou físico, telescópio, microscópio, seja lá por que meio for, ou mediunicamente, ou através, né, da percepção do espírito, essa molécula, ela é constante. Agora, tudo que vier da junção dessas moléculas constantes e que sofrer transformações, aí já está a resposta dada, né? Essas combinações, essas sim, são variáveis, mas a elementar é constante. E aí os espíritos dão uma informação para fechar esse item que fala da propriedade da matéria, que aquilo que nós chamamos de molécula está muito longe do que é, em verdade, a molécula elementar ou fluido. Mas é a forma como a nossa capacidade de apreensão ou de entender nesse momento. Lá em 1857 e agora. Então, nós, digamos assim, nós podemos chamar de molécula elementar, mas o que é realmente esse fluido ou esta molécula está muito longe do que nós já alcançamos. Fechamos o item Propriedades da Matéria, do capítulo 2º, Elementos Gerais do Universo, que já vimos que quais são? Existem 2 elementos gerais no universo, os espíritos nos disseram, espírito e matéria. Terminamos o item em que nós nos apropriamos um pouco mais, conhecemos um pouco mais sobre a matéria. E para fechar esse capítulo que trata dos elementos gerais do universo, nós vamos ao último item que Kardec propõe na sua sistematização, na forma como ele organizou o trabalho para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre estes assuntos que são primordiais, importantes no nosso processo de aprendizado enquanto espírito. Então, vamos lá. Item Espaço Universal. Pergunta número 35. O espaço universal é infinito ou ele é limitado? Kardec pergunta aos espíritos. Resposta dos espíritos. Infinito. Ponto. Então, é infinito ou limitado? Resposta, infinito. Agora, a explicação. Supondo-se que seja limitado, o que existiria além?
Isso confunde a sua razão, bem eu sei. No entanto, ela lhe diz que não pode ser de outra forma, de outro modo. Considerado sobre qualquer aspecto, é infinito em todas as suas coisas. Entretanto, na esfera humana, o infinito é inescrutável. Então, Kardec pergunta aos espíritos se o espaço universal, se ele é limitado ou se ele é infinito. Os espíritos respondem infinito, ponto. Então, já sabemos aí. O espaço universal, ele é infinito. Mas aí ele vai dar uma explicação para melhorar o nosso entendimento. Os espíritos dizem, vamos imaginar que ele fosse limitado. Se ele tivesse um limite, o que teria além? Os espíritos perguntam. Então ele diz, nós sabemos que isso confunde a razão de vocês. Por que isso? Porque no nosso estágio atual de evolução, aonde o nosso nível de conhecimento chegou, isso ainda é algo difícil de assimilar. Difícil, por exemplo, da gente entender que Deus é eterno. Por quê? Porque tudo para a gente tem que ter um início, tem que ter um princípio. E Deus não tem. Então, é difícil para nós aprendermos determinadas informações. E os espíritos entendem isso, por isso que eles dão as explicações de uma maneira que seja o mais perto de que nós possamos chegar do nosso entendimento para facilitar o máximo a nossa vida. Então eles dizem, o espaço universal ele é infinito, mas vamos imaginar, digamos assim, se ele fosse finito, ele teria o que existiria além? Porque se termina, depois de terminar, tem o que além do espaço universal? Então eles dizem, nós entendemos que dessa forma confunde a razão de vocês, né? Mas a própria razão nos diz que não pode ser dessa forma, né? Porque se tiver limite, aí automaticamente a gente vai perguntar o quê? Ah, tá, tem limite. E depois do limite tem o quê? Então, os próprios espíritos, quando nos respondem, vão nos dizer isso. A própria razão leva vocês a concluírem de que não tem limite, porque se tivesse, haveria de ter alguma coisa após esse limite. Então, eles vão dizer, considerando sobre qualquer aspecto que a gente vá considerar, qualquer linha de raciocínio que nós utilizarmos, o infinito é de todas as coisas. Tudo na criação, nos atributos de Deus, tudo que ele faz é infinito. Então, o espaço universal também é infinito, só que infinito para nós significa algo que nós não conseguimos alcançar, que nós não conseguimos aprender. É algo que nós não sabemos o que é, além de determinado ponto. Então, eu sei até aqui o que eu não sei, o que eu ainda não tenho capacidade de entender no caso do espaço universal, porque eu só entendo até onde eu alcanço, da galáxia, das constelações, dos mundos. Então, até onde eu consigo alcançar, até onde a nossa razão já dá conta de entender, o que está além disso para nós é infinito, ou seja, é ainda inalcançável. Mas para a resposta de Kardec, o espaço universal é infinito. Mas sabemos que tem perguntas que após a resposta dos espíritos, Kardec faz um comentário. Essa nós temos comentário, que ele vai dizer. Supondo-se um limite para o espaço, né, porque ele perguntou sobre o espaço universal, o mais distante que o pensamento possa conceber, possa alcançar,
A razão diz que mais além desse limite deve ter alguma coisa. E o que seria essa alguma coisa? E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Então, é como dizer assim, o espaço universal vai até aqui, ok. E depois daqui é o vazio, é o vácuo, é o espaço. Então, continua sendo o espaço universal, só que de uma determinada maneira. Então, essa é a consideração que Kardec faz à resposta dos espíritos de que o espaço é infinito. Que, supondo-se que o espaço tivesse um limite, o mais longo, até onde, o mais distante que o nosso pensamento conseguisse alcançar e dissesse, ok, chegamos, é aqui o limite, nós ainda diríamos, e tem o que além desse limite? Esse algo além desse limite continuaria sendo o espaço, ok? Mas esse item espaço universal tem mais uma pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos. Ele vai dizer, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Porque lembra na pergunta anterior, os espíritos vão dizer que mesmo que a gente achasse que tem um limite, ainda assim a gente ia querer saber o que tem além desse limite, na explicação ou na complementação, ou no esclarecimento, ou no que Kardec completa para nos esclarecer, facilitar a nossa vida ao comentário. Como comentário, a resposta dos espíritos diz que mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda assim, esse vazio seria alguma coisa. Aí Kardec aproveita e faz a pergunta. Falando nisso, o vazio absoluto existe em alguma parte do universo, seja lá em que parte for. Nessa que vocês falam, até onde o nosso pensamento alcançar, e a partir daí seria o vazio. Lá em algum ponto, em algum lugar, existe vazio absoluto? Resposta dos espíritos. Não. Nada é vazio. Em várias perguntas anteriores, os espíritos já tinham dito isso. Não existe vazio, não existe vácuo, não existe nada. Existe sempre alguma coisa. E que coisa é essa que eles já nos disseram? Nas respostas anteriores, quando falaram no item da propriedade da matéria, vamos lá ver? Então, resposta dos espíritos, não. Nada é vazio. O que parece vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos científicos. Então, aonde a gente imaginar que não tenha nada, que não tenha ar, que tenha vácuo, que seja vazio, está preenchido por esse elemento primordial, por essa matéria elementar, pelo pensamento divino que preenche através dessa matéria. Então, não existe vácuo, não existe vazio. Né? Isso vale até para a gente pensar e refletir quando a gente diz, eu estou me sentindo assim, no vazio, estou me sentindo como se tivesse faltando alguma coisa. Não tem vazio. Tem o pensamento divino que está ali presente. Então a gente vai e se conecta, não ao vazio que a gente pensa que existe, mas a essa presença divina que preenche tudo, por isso que não tem vazio. Porque o conceito de vazio é o quê? É que está sem nada. E o nada não existe, porque tudo está mergulhado no hálito divino, no pensamento do Criador. Então, quando vier essa ideia de eu estou me sentindo num vazio, eu lembrar que os espíritos disseram, mas o vazio não existe, porque tudo está preenchido com o hálito divino, com o pensamento divino.
O que precisa é que eu me conecte com esse divino que está presente em tudo, que está presente em mim, inclusive onde eu acho que tem buraco, onde eu acho que está vazio. Então, o que precisa é que eu me conecte com esse pensamento divino, com essa presença divina, porque nesse fluido, nesse elemento, está a presença do Criador. Por isso que ele é onipresente, onisciente. Por isso que ele tudo sabe, por isso que ele tudo vê, por isso que ele compreende e sabe de todas as coisas. Porque em tudo ele está contido através do seu pensamento ou do amor divino. A gente pode chamar também essa matéria elementar, essa matéria primordial, como o amor divino, que é o que faz com que tudo aconteça, com que tudo surja, com que tudo tenha forma. Porque por que é que nós existimos e tudo mais existe? Porque o amor de Deus, o amor do divino, quis. Por sua vontade, tudo acontece. Então, não existe vazio a mergulhar. Existe mergulhar no pensamento, no amor de Deus, no amor do divino. Nós precisamos aprender e lembrar o que os Espíritos vêm nos trazer. Ok, meus amores? Fechamos com a pergunta número 36, o capítulo 2º do livro 1º das causas primárias, o título do livro 1º, cujo título do capítulo 2º é Elementos Gerais do Universo. Semana que vem vamos dar início ao capítulo 3º, cujo título é A Criação. Olha que título lindo! Imagine quanta coisa boa a gente vai ver nesse capítulo que iniciaremos na semana que vem. Então, vamos refletir durante essa semana sobre esse capítulo 2º dos elementos gerais do universo, que nos trouxe a informação de que existem dois elementos, o espírito e a matéria, e que esses dois elementos estão permeados, estão presentes, estão contidos no elemento primordial, que é a matéria divina, o pensamento divino, o amor de Deus. Vamos refletir sobre todas essas perguntas que nós vimos no capítulo 2º, para que semana que vem nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Lembrando, mais uma vez, daqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, que curtam, se gostaram do estudo, e divulguem para que outras pessoas também possam estar se deliciando com todas essas informações que os Espíritos nos trouxeram, que se constitui a doutrina espírita, que é um maravilhoso instrumento que nós podemos utilizar no nosso processo de aprendizado, enquanto espírito imortais que somos. Ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas energias com que fomos envolvidos durante essas reflexões de tua mensagem de amor. Que possamos, Senhor, utilizá-las em nosso aprendizado atual. Que o seu amor guie sempre os nossos passos e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.